Ok. A live, 6 segundos. Só está saindo aqui. Acho que as notificações estão começando a sair agora. Pronto, já está até aparecendo. Se você quiser compartilhar... Eu não sei, porque não aparece... Ah, tenho que ir no meu celular, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo aqui. Estou compartilhando. Consegue? Tá. Vamos lá. Já temos 3 pessoas já visualizando. Daqui a pouquinho eu compartilho lá. Boa noite, gente. Que a paz esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez fazendo a nossa live livre, que é esse bate-papo sobre os mais diversos temas. Na noite de hoje, o tema é um tema bem diferente. Hoje a gente vai falar sobre os preconceitos, dos mais diversos preconceitos, a gente vai tentar abordar. E na noite de hoje a gente tem... Eu perguntei a ela como é que eu a apresentaria. Ela disse: você me apresenta como sendo sua amiga. Olha, é muito prestígio. Isso é excelente para o currículo, não é não? De qualquer forma, para tentar situar o pessoal que vai acompanhar a gente, nós vamos conversar na noite de hoje com Patrícia Albuquerque, que além de minha amiga, ela mora em Goiânia e é assistente social, com especialidade em saúde, e é uma mulher guerreira. Adoro mulheres guerreiras. Essas mulheres guerreiras nos inspiram e o mundo precisa muito de mulheres guerreiras. Eu queria lhe agradecer, Patrícia, por ter aceitado o convite, o que mostra como você realmente é uma mulher guerreira e aceitando o desafio que eu sei que não é um desafio fácil. Seja bem-vinda, meu anjo. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Assim, é um tema realmente desafiador, instigante. A gente não poderia não aceitar, né? Falar de preconceito, falar de discriminação, né? Que ainda é tão presente nos nossos dias, né? E que está agora como um tema de palco, né? Nesse momento de pandemia, que se faz tão presente. E principalmente no meio espírita. E no meio espírita a gente tem que falar, sim, de temas ditos polêmicos, porque nós somos formadores de opinião. Não somos melhores. Nós somos formadores de opinião. Até o Raul Teixeira, eu assisti uma palestra do Raul Teixeira, eu achei muito super bacana quando ele falou para a gente o seguinte, que ser espírita não é para quem quer não, viu? É para quem aguenta. Então, vamos encarar o desafio nessa noite de bater esse papo, que ele seja leve, que ele seja gostoso e que ele seja enriquecedor para todos nós. E com certeza será. Eu queria saber, a princípio... Bom, primeiro, antes de lhe perguntar, eu quero dizer a todos os irmãos e irmãs, espíritas ou não espíritas, que estejam acompanhando essa live, que o tema escolhido, sendo um tema polêmico, a gente tem que compreender que o espiritismo deve falar de tudo. De tudo. Muitas vezes as pessoas acham que o espiritismo deve falar somente de Jesus, como se isso fosse pouco, né? Mas falar somente de Jesus, falar de amor e de paz. Mas como é que a gente vai falar de amor sem falar das dificuldades que até alcançar esse amor? E esse é um tema que no mundo todo estão ocorrendo essas manifestações para ver se a gente acaba com isso e ver se a humanidade cresce, ver se a humanidade evolui, para a gente acabar com essa história de confrontos. O que, na minha opinião, são dos mais absurdos.
haver confronto dito racial, né? Eu acho que até o termo para mim me dói, eu não sei, eu não sou especialista nessa área, você com certeza muito mais, né? Pela sua formação e pela sua vivência, mas para mim até dói quando fala assim, conflito racial, como assim raça? Para mim é muito complicado, para mim. E aí, para abordar um tema assim tão delicado, né, nos dias atuais, eu não sei, Patrícia, se você viu há algum tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, para discutir temas desses conflitos, numa determinada emissora de internet, foi convidado o William Vac para ele debater o tema racismo, o que é uma incoerência. Você lembra, né, há pouco tempo atrás ele foi demitido da Globo exatamente por comentários racistas. E aí ele era uma das pessoas que estava debatendo sobre o tema. E aí, eu até conversando com minha filha, Laís, ela disse assim, painho, um tema desse se eu precisaria conversar com alguém que vivenciasse, ou que já vivenciou, ou que está vivenciando, ou que está inserido nesse contexto. E aí, logicamente, eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei, e achei fantástico que você topou, a primeira pessoa que eu pensei foi em trazer você, Patrícia. Por isso eu queria lhe agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Novamente, sou eu que te agradeço, né? Você colocou uma coisa muito pertinente, que é sobre a questão de uma pessoa que racista, ou com pensamentos, com colocações racistas, que foi falar a respeito do racismo, né, da discriminação. E que, como assim, né, você se coloca aqui, como assim uma pessoa racista? Eu não entendo que não exista raças, né? Luiz de Luca, um geneticista italiano, ele, em estudos, ele disse que não existem raças. Existe uma única raça, a humana. Uhum. As raças vêm lá do colonialismo, já vem lá de trás, né, da coisa dos nossos ancestrais, realmente, da necessidade lá no Império de que a gente tinha de dominar um humano, dominar o outro, de um humano se sobrepor ao outro, e assim se sentir superior. Isso colocando um em condição de estar melhor, estando melhor que o outro, poder dominá-lo. E, Patrícia, mas o colonialismo acabou, sim. Mas a colonialidade não. A ideia, aquele fecho de que o homem europeu, católico, né, aqueles padrões estabelecidos socialmente não foram quebrados. E tudo que foge a isso é discriminado. E o pior é que não é só o fato desse sujeito que é racista falando de racismo. Até nós que nos dizemos contra o racismo, mas que permanecemos calados, ou que falamos sobre isso, em dados momentos usamos expressões, reproduzimos questões como se fôssemos, sem nem nos darmos conta. É algo que está tão arraigado em nós, é algo que está tão ainda presente no nosso dia a dia, que a gente usa expressões, às vezes, sem a menor intenção de ferir. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, né? Eu queria que você falasse as expressões, inclusive, né, que a gente usa daqui a pouquinho. Muitas. Eu queria só dar uma registrada. Queria só dar uma registrada aqui nas presenças do pessoal que está acompanhando. Certo, legal. Francisca Goretti, Sandra Leandro, Juarez, pessoal do Chico Xavier aqui acompanhando. Francisca Goretti, Ronaldo Fonseca, abraço, Ronaldo. Marisa Vilarim, outro abraço. Edilza. Boa noite, gente. Obrigado. Paciência aí com a gente, hein? Kilza Monteiro, Walter é lá de
de Panelas. Ele até mandou aqui a mensagem, Walter Silva, Panelas. Um abraço para o pessoal lá da FEAL. Boa noite, Walter. Avani Maria Lima Barbosa está acompanhando, doutor Dodói, doutor Dodói Feliciano. É o Wilton, você conhece o Wilton? Conhece, né? Conheço, sim. É o doutor Dodói, está acompanhando. Doutor Dodói, é. Ok. A Avani, ela é do Canto da Paz, lá de Xangrande. Um abraço ao pessoal lá do Canto da Paz. A gente está chegando longe, né? Tá chegando. Tá, aqui, ó. Alcançando aí o pessoal, bacana. Um abraço. Vamos ver aqui os comentários que o pessoal está colocando. Boa noite, abraços ao amigo Juarez e a todos da família Chico Xavier em Camusim. Abraço, Neto Macedo. Pessoal aqui do Canto da Paz. Tem o Ronaldo Fonseca. Abraço, querido. Saudade, amigo Leandro. Tema muito importante, Ronaldo. Verdade. Não poderia deixar passar esse tema para depois. A gente precisa abordar. Importante, e nós espíritas precisamos abordá-lo. Né? A gente não pode calar. A gente, inclusive, num momento também como esse, anteriormente, a gente perguntava assim, o mal ele é audacioso, não é? O mal está aí, propaganda. A gente não está aqui no propósito de que vamos fazer o bem, alardear, não. A gente está dizendo que o bem ele tem que ter esses momentos, o bem tem que falar e tem que mostrar. Né? Mas a gente precisa perder a timidez e falar abertamente sobre temas como esse, para que as pessoas tomem conhecimento. Porque, como a gente estava falando, né, a questão assim, às vezes, sem saber, a gente reproduz. E momentos como esse esclarece, orienta, educa, para que não se reproduza o preconceito, para que não se reproduza a discriminação, né, para que não se reproduza a desvalorização da mulher, a violência. Exatamente. Então, o bem, ele tem que ser audacioso nesse sentido, e não se tornar o que a gente é contrário. O bem não quer se tornar mal. O bem, ele vai permanecer no bem. O bem tem que ser destemido, né? Se mostrando. Exatamente. Deixa eu aqui registrar ainda. O Neto Macedo, olha onde a gente está indo, ó. Porto Calvo, em Alagoas. Ah, legal. Boa noite, Alagoas. Deixa eu ver quem mais aqui. Hortência Raposo. Leandro Filho. Léo, querido. Você conseguiu compartilhar com o pessoal da minha página? Botei lá, já está lá. Se você acessar a sua página, você vai ver. A minha mãe estava perguntando assim, cadê? Quer ver? Dê uma checadazinha enquanto eu registro aqui as presenças do pessoal. Eu queria, inclusive, pedir ao pessoal que está acompanhando para interagir com a gente, fazendo algumas colocações. Primeiro, uma delas é você dizer de onde é, né, para a gente saber até que ponto a gente está alcançando, e sobre o tema específico, poder dizer, você já passou por algum momento de preconceito? Já sofreu algum preconceito? Patrícia vai nos trazer alguns exemplos que ela já vivenciou, no sentido de para a gente poder aprender, né? Logicamente, quando ela for falar, a intenção dela, nem nossa, quando vai abordar isso, não é menosprezar o outro, né? Ou achar, na realidade, é a aprendizagem que a gente precisa ter, né? Para que a gente acerte aqui para frente. Porque se os erros ocorreram no passado, a gente tem que aproveitar os erros do passado para tentar fazer com que a gente acerte mais na frente. Deixa eu ver mais aqui. Você já viu aí, Patrícia, já na sua página? Sim, já. Tá lá, né? Gorete, é verdade. O que desgasta, infelizmente, a humanidade é o egoísmo. Que não deixa de ser uma forma de preconceito. Que não deixa de ser. Marisa, inclusive, a gente coloca, né, na doutrina de que... Porque muitas vezes se questiona, por que se falar em temáticas como essa, criar polêmicas, né? A gente até, antes de entrar na live, ao vivo, a gente falava sobre isso. Tem temas que causam
polêmica dentro da casa espírita, e a gente às vezes evita já para não criar isso, esse tumulto, né? Discordância entre irmãos, mas a gente precisa falar sim, não no sentido de polemizar, não no sentido de criar rivalidade ou grupos separatistas, mas no sentido de que a gente possa se unir, né? Quebrar as questões do orgulho, que é o orgulho e o egoísmo que criou as diferenças de raça. É por conta do orgulho e do egoísmo que a gente precisa existir hierarquia ainda. Por conta do orgulho e do egoísmo que foi preciso criar tantas leis. Se fosse natural o processo de igualdade entre todos nós, no processo histórico não existiriam tantas leis, a de 1888, né, a da liberdade, o negro não poder estudar, não poder ter terras, a questão das cotas, a Maria da Penha, né, vaga para estacionamento para quem tem deficiência. Olha, eu assisti um documentário sobre... Em Portugal, as pessoas vão assistir a um seminário, por exemplo. As pessoas, quando vão estacionar e chegam cedo, elas estacionam mais distante de onde vai ocorrer o seminário, o evento. E o palestrante que estava falando sobre isso disse assim, poxa, por quê? Porque quem vai chegar atrasado estacionar para poder não se atrasar mais ainda. Veja que coincidência. Normalmente a gente já chega mais cedo para estacionar mais perto. Isso é o quê? Fora... Isso é fruto de, como citou nossa amiga, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E quem quiser, como dizem os jovens, que lute. Para quem não sabe, eu digo assim, para quem não sabe, você acompanhou minha história durante muitos anos, mas aí muita gente que está acompanhando não sabe, né, um pouco da... Eu sou cadeirante, né, eu sofri há 22 anos atrás uma lesão por arma de fogo, aqui na C7, então eu não tenho mobilidade. Então você imagina o que é chegar, por exemplo, num shopping, e aí as vagas estão todas ocupadas. E aí, todas ocupadas. Na hora que você chega, está lá o pessoal que não tem o cartão, não tem adesivo no carro, e o pessoal tudo andando. E aí a gente aí tem que parar longe para descer, pegar a cadeira. Mas a falta de consciência é terrível, viu? Tem hora que a gente tem que aguentar. E você vê, Leandro, segurar as desculpas. O bicho interior, né? E rapidinho. você vê as desculpas. Não, mas é muito rápido. Foi só um instante, né? E do muito rápido, é só um instante, e é sempre assim. E vão haver sempre desculpismos. E sempre vai haver as justificativas. E assim vai ser em todos os ramos dos preconceitos, das discriminações. E a gente vai sempre estar dizendo que o outro está se colocando no papel de vitimismo, de coitadismo e todos os ismos. Porque a tendência é de se autoproteger. E a gente tem que falar sobre isso, sim. Né? Mas eu sou espírita. Mas eu tenho que ser muito... Não, eu sou espírita, eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus monstros que precisam ser dominados, sim. Educados para falar com consciência, falar num processo de educação minha própria e do outro, assim como a gente está fazendo agora. Isso. A gente é espírita, mas a gente tem que... O que a gente precisa agir como espírita é ter calma, paciência e não explodir com um camarada. Mas a gente precisa falar, né? Precisa sim falar, exatamente. Precisa abordar essas temáticas. É por isso que está se falando no antirracismo hoje. Não basta não ser apenas racista. Né? Não ser racista. Tem que ser anti o racismo. Exatamente. A gente tem que se fazer ouvir. É preciso. Temos aí a presença também de Cristina Sena. Olha, o Neto Macedo botou assim: assisti o filme de Kardec ontem e ele aborda sobre esse tema e o enfrentamento do preconceito no início.
Eu ainda não assisti, mas tenho ouvido falar que realmente é algo que que é muito bom e que vem trazer essa visão de que o espiritismo também aborda essas questões. Eu até fiz algumas considerações que a gente disse, será que o espiritismo falou sobre isso? Veja, no ano em que o Livro dos Espíritos foi lançado, já se falava sobre isso, sobre a diversidade das raças humanas e sobre escravidão. Na questão 52 do Livro dos Espíritos, a pergunta é justamente sobre isso. Eu vou dar uma lida aqui para você, que diz assim, ó, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Na época ainda não se falava, não tinha o estudo do Dr. Luiz Luca, né, que a gente falou, do geneticista que a gente falou. Aí os espíritos respondem, do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneiras diferentes, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Quer dizer, não quer dizer da matéria, mas sim do espírito. E de onde esse espírito está inserido. E das experiências que esse espírito vai ter. Nós somos imortais. Nós tivemos vivências inúmeras. E não é a nossa raça, não é o que a gente teve, o momento que a gente... Mas como a gente vai vivenciar essa experiência. E a necessidade de vivenciar essas experiências. E de quem está vivenciando essa experiência com a gente. Tem uma simbologia que a gente pode usar bem interessante. Vamos imaginar um pomar. Não é? Diversas frutas. Assim seria a humanidade. Nós somos um grande pomar com diversas frutas. Cada fruta tem uma estação do ano para ter uma qualidade, não tem? Para ter o sabor próprio dela, né? Para ser realmente a fruta da época. Uhum. Por exemplo, a manga, né? Quem é aqui do Nordeste sabe que uma manga, para ser gostosa, tem manga o ano inteiro. Mas a manga, para estar saborosa, para tirar do pé, que está doce, tem que ser em que mês? E eu não sei. Dezembro. Tem que estar no dezembro. Sim, certo. É. Não é? É? Mas existe manga de várias espécies. Não tem? Tem. Tem manga espada, manga rosa, né? Tem a sapatinho, tem outras aí que eu não me lembro. Cada uma tem esse período de maturação, mas tem a estação. Já o caju tem uma outra estação, já a maçã tem uma outra. Assim somos nós. Uhum. Cada um tem um tempo de aprendizado, cada um vai aprender no seu tempo e cada um vai dar o seu melhor no seu tempo. Já se falava desde o tempo da publicação do Livro dos Espíritos. Ah, mas aí espírita pode falar sobre isso? Pode e deve, porque estava lá já. Com certeza, com certeza. O homem apareceu, na 53, na sequência, faz assim, o homem apareceu em muitos pontos do globo, aí os espíritos dizem sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças, pois o homem se dispersou pelos diferentes climas e aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. Aí, na 53A, para destrinchar, né, Kardec, muito inteligente, vai lá explorando os espíritos, e que bom que ele fez isso, né? Ele diz assim, e essas diferenças representam espécies distintas? Saber, assim, será que nós somos diferentes, né? Aí os espíritos diz assim, rapaz, Kardec tá querendo ser malandrinho. Aí diz assim, rapaz, certamente que não, pois todos pertencem à mesma família, a gente vem de um único ser, perfeito. Deus é perfeito, e ele é perfeito em tudo que faz, e ele é bom o tempo todo, né? É causa primeira de todas as coisas. Aí os espíritos dizem assim, certamente que não, pois todos pertencem à mesma família, as variedades do mesmo fruto, caso não pertencem à mesma espécie, somos todos vindos da mesma árvore. Uma árvore má não dá um fruto ruim.
A gente só pode só estar na estação errada. Diferente. Mas na estação certa estaremos aprimorados, estaremos melhores e não vai haver mais, quando a colheita for certa, no momento certo, não vai haver mais essas diferenças. Não teremos tempos mais, não teremos mais coragem, não vai caber mais. Leandro hoje falou o seguinte, não cabe para mim ouvir essa coisa de diferença racial, pesa para mim ouvir isso, né? Algumas pessoas ainda falam, alguns irmãos ainda falam. Lá na frente, outros irmãos vão ouvir e dizer assim, poxa, isso pesa para mim. E daqui a pouco, todos nós, em uma só voz, isso vai pesar. Porque o mal, apesar de ser audacioso, ele ainda não é mais forte. E nem vai ser. É verdade. Essa temática e essa semana eu coloquei lá no grupo do Chico, né, um vídeo de umas crianças em que era um teste social em que chegava para essas crianças e elas teriam que representar, né? Disse, olha, a gente vai fazer aqui uma encenação. Você vai falar, e aí as frases que ela tinha que dizer, que a criança teria que dizer, eram frases que machucavam, né? E isso de frente para uma mulher negra. E aí as crianças olhavam e diziam, eu não consigo falar. Então, quem quiser ver o resto, eu não vou ficar falando aqui, porque a gente tem muita coisa para ver. Quem quiser ver o vídeo, tá aí na página do Chico, tá bom? Na minha também, que eu publiquei, eu compartilhei da sua página. Eu vi. Então, quem quiser ver o vídeo, é fantástico. Serve de muita aprendizagem para a gente. Belíssimo. E tem uma jovem que ela chora dizendo, quando o entrevistador diz assim para ela, que ela relata a cena, que não vai fazer aquela cena, né, não consegue, e ela relata que algumas crianças, né, falavam para uma outra pessoa no banquinho e ela não gostava daquilo. Né? Aí o entrevistador disse assim, você conhece essa criança? Você conhecia? E ela chora dizendo, essa criança sou eu. Né? A gente, assim, talvez a sociedade não tenha noção do quanto isso machuca. Talvez quem faça também não tenha noção do quanto isso machuca. Porque se sente realmente num patamar de superioridade. E talvez a gente reproduza, mesmo sem saber. Quando a gente usa expressões tipo assim, é um negro da alma branca. Você acha que está elogiando, né? E ela é uma pessoa maravilhosa. Como que eu diz assim, Patrícia é maravilhosa, uma negra da alma branca, né? Acha que está elogiando, mas é uma expressão extremamente de um cunho racista. Por quê? Porque uma negra não pode ser, né? Ter alma branca. Aí e porque a alma branca é que seria uma alma boa. Isso, aí vem o espiritismo e diz assim, a alma não tem cor, né? A alma não tem cor. E como se as pessoas pudessem ser coisificadas. As pessoas não podem ser comparadas. Isso. E como se a cor da pele identificasse o caráter da pessoa. O caráter. Né? Ou a evolução espiritual, né? Não, fulano ali é branco. Luther King, o sonho dele era que os filhos fossem reconhecidos pelo caráter e não pela cor da pele. Veja que isso há quantos anos atrás? E hoje a gente ainda luta pelas mesmas coisas. Isso. E você a coisa, o colonialismo acabou e a colônia não. Você vai trazer no final, né, um trecho, né? Vou. Alguns trechos. Deixa para o final. Vou deixar para o final. Porque é tão bom e vai fluindo que eu estava morrendo de medo. Gente, a Patrícia tinha... Eu vou confessar, viu? Aqui é o bate-papo livre, a gente está batendo nós dois aqui. É livre, é aberto. Eu disse que é um atendimento fraterno. Eu estou me sentindo um atendimento fraterno com você. E aí ela disse assim, Leandro, eu estou nervosa. Eu digo, mas vai fluir, minha filha, nem se preocupe. Ela disse, mas... Gelada. E aí, resultado, a gente já está conversando há 29 minutos, né? E o tempo a gente nem abordou muita coisa ainda. A gente vai tempo ainda. Eu queria só registrar aqui alguns comentários aqui, né? Para a gente, inclusive, abrir espaço, né, para o pessoal poder participar, como a gente sempre faz. Cristina, falar do preconceito é necessário, pois a sociedade precisa se conscientizar dos direitos iguais que todos temos. Exatamente, Cris. Exatamente.
Farinha pouca, meu pirão primeiro. Muita gente tem esse pensamento errado. Infelizmente, você está correto, Walter. E tem uma coisa que a gente fala assim, que eu acho que para falar sobre essa frase do Walter, é bem interessante a gente falar da questão das cotas. O pessoal diz que é mimimi, que é privilegiar, que é meritocracia, que tem que... Meritocracia é muito bom falar quando você está na condição, num patamar de superioridade, de quem sempre teve regalias, né? Existiu um tempo, gente, é uma questão até hoje de como que dá oportunizar a quem nunca teve ou a quem pouco teve oportunidades. Existiu épocas que o negro, mesmo forro, ele não podia frequentar a escola. Ele não tinha direito a terras. Ele não podia estar na rua, mas ele também não tinha onde estar, já que ele estava alforriado, né? Mesmo depois da abolição, não faz muito tempo, não. Crianças negras, seja em escola pública ou em escola privada, ela não podia estar na mesma sala que crianças brancas. Ela tinha que estudar à noite. Aí, como ela estudava à noite, para sustentar, ajudar a sustentar a família, ela tinha que trabalhar. Vai equiparar isso ao longo dos anos. Ah, Patrícia, mas isso já faz muito tempo. Tá, vamos trazer para a nossa realidade de agora. Com essa pandemia que a gente está encarando, né? Ao longo, a gente já vai aqui, nos 80 dias, mais ou menos. Ah, já perdi a conta. Eu já perdi a conta. Tem dia que eu faço assim, hoje é que dia da semana. Com essa pandemia, algumas de nossas crianças, o ano letivo, a questão da programação didática da escola, né, pedagógica, está perdido. Eu falo na questão pedagógica porque tem outros aprendizados que nós podemos dar enquanto pais. E que bom que estamos fazendo isso. E que bom para os que podem fazer isso. Mas tem criança que não está tendo acesso à escola, não, gente. Não, mas tem aula online, tem aulas... Mas tem criança que não tem nem televisão em casa. Uhum. Mas o que é que tem isso a ver com racismo? A maioria dessas crianças são negras. Isso. Somos 54% ainda dessa população. Na época da escravidão, da abolição, éramos 70%. Hoje ainda somos 54% na periferia. Patrícia, o que é que isso tem a ver? Quem é que é a maioria carcerária? Uhum. Nas cozinhas, as empregadas domésticas, que é uma expressão extremamente racista, empregada doméstica, tem um peso terrível. Quem são? Patrícia, o que é que isso tem a ver? Uhum. Já faz tanto tempo que houve a abolição. Tudo a ver. Quando coloco o meu pirão primeiro, é isso mesmo. Meritocracia, ótimo, mas para que haja essa meritocracia, vamos dar oportunidade igual para todo mundo. Quando a gente fala tipo as políticas de igualdade, sim, mas políticas de igualdade com políticas afirmativas. O que são as políticas afirmativas? Que falam de políticas de igualdade, mas que trazem as políticas de igualdade com forma de equidade, que é diferente, equidade e de igualdade. Eu acho que o que representa bem essa diferença, tem uma imagenzinha no Facebook, no Instagram, de umas crianças no estádio que dão os banquinhos para essas crianças, para elas assistirem, né, ao espetáculo, lá, ao futebol. E cada criança tem uma altura. Se eu dou um banco igual para essas crianças, a que for maior vai ter uma visão melhor. Uhum. Mas se eu dou um banquinho adequado para a altura de cada criança, eu estou proporcionando a cada uma delas a possibilidade, dentro da altura delas, de assistir o espetáculo de forma igual. Então, vamos dar a oportunidade de todas as raças, de todos os gêneros, de todos os seres humanos assistirem esse espetáculo que é o mundo, que é a vida, de forma igual. É verdade.
Aqui é uma resposta do Neto Macedo sobre o filme de Kardec, que ele diz aqui, dando retorno para ti. Vou Assista, vale assistir. a pena. E eu sou católico, mas achei muito interessante, pois tenho a seguinte opinião: Deus é único. Que Valeu, Neto. maravilha. Muito bom falar sobre isso. Eu tinha pensado alguma coisa que quando o Leandro me falou, vou confessar também aqui, gente, Tá que o Leandro me convidou ontem à noite, tá? E eu disse assim, mas Leandro, eu disse, mas não, vamos, é um bate-papo e o tema é muito pertinente, o tema é gostoso mesmo. E a gente pensou também na questão do racismo religioso, Neto, não é? Que a gente pensa com tanto preconceito ainda, com tanta discriminação. Eu coloco sempre preconceito e discriminação porque são coisas diferentes, viu? Né? Preconceito é o conceito pré-estabelecido. E a discriminação é a materialização desse preconceito. É quando eu já conheço e eu simplesmente descarto. Coloco o meu conhecimento como sendo... Eu não estou te vendo, Leandro. Coloco o meu conhecimento como sendo... Estou te ouvindo. Acho que é alguma coisa que aconteceu na minha câmera. Mas vamos continuar. Coloco o meu conhecimento... Eu quero te ver. Coloco o meu conhecimento como sendo absoluto. Né? E eu fico muito feliz em ter irmãos de outras religiões aqui, a gente trocar ideias, a gente conhecer, o aprender, o educar do outro, o conhecimento do outro, para que a gente se enriqueça, a gente cresça. Porque, como você bem colocou, Neto, o Deus é único. É isso mesmo. Leandro? Não estou nem te vendo, nem estou te ouvindo mais. Tá me ouvindo, não? Agora estou. Tá, pronto. Eu não sei, acho que minha câmera parou. Vamos continuar, viu? Vamos sim. O desafio ficou maior, porque aí vendo suas expressões é melhor, né? Deixa eu registrar aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui pelo Facebook, então. Não, no Facebook também não aparece o pessoal, não. Não vai aparecer. Não vai aparecer. A minha câmera mesmo do computador que parou. Ela deixou ali de aparecer. Mas vamos em frente. Gisele Klaumann. Boa noite, irmãos. Que a espiritualidade nos acompanhe essa noite. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Porfírio Batista. É meu pai. Trabalho. Ah, é? É minha mãe que está falando com o Face do meu pai. É filho dele. Maria Helena, que bom que esse assunto veio a calhar em tempos que estamos com tanta empatia. Nós estamos realmente precisando muito Estamos precisando de empatia. Nós estamos em tempo que está faltando empatia, na realidade. E que minha tia, chegou. Aí a família chegando. Olha aí, que bom. Que é onde a gente encontra os nossos maiores desafios, mas é também onde a gente encontra o nosso maior apoio, né? É verdade. João Américo, eu amo esse sotaque nordestino. Abraços, irmãos. Muita paz. Eu também, viu? Eu também tenho muita felicidade por ser um nordestino e falar assim, com esse sotaque. Verdade, também. Precisamos, com a gente, transformar o mundo em um lugar melhor. E isso depende de cada um de nós. Verdade, Goré? É responsabilidade de todos nós. É importante, porque a gente fala isso, mas a gente tem que falar isso pertencendo a isso. Que a gente fala muito nessa coisa, vamos transformar o mundo num lugar melhor. Uhum. Eu falo muito isso no grupo de fraternas, que a gente faz parte, no grupo da maçonaria. E eu digo às meninas assim, não é só a gente participar das reuniões, não é só a gente dizer que é fraterna, que faz parte dessa instituição, mas a gente tem que se sentir pertencente desse momento, desse espaço, porque se a gente se sente pertencente desse espaço, a gente não só faz parte dele, mas a gente faz com que o mundo se sinta envolvido nessa ambiência. A egrégora de onde a gente está é modificada. Não tem pessoas, um exemplo, não tem pessoas que só pelo fato de estar perto da gente a gente se sente bem em paz.
Então, a gente precisa modificar o mundo, mas a gente tem que mudar o mundo interior que existe em nós. Porque se a gente tiver verdadeiramente modificado, a gente vai contagiar outras pessoas. Aí sim isso vai ser modificado. Não é ação em movimento. É esse desejo em movimento. Alô? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Ok. Tá caindo. É que eu tô tentando ainda recuperar a câmera, tá? Aham. A minha câmera. O áudio vai continuar chegando, mas... Eu estou vendo que minha mãe colocou assim, quando o homem compreender que a cor da pele não fala nada da alma, vamos viver um mundo bem melhor. A gente havia falado justamente sobre isso, né? O Martin Luther King, ele falava que tem o sonho de que um dia os filhos pudessem ser reconhecidos pelo caráter e não pela cor da pele. E, infelizmente, a gente ainda tem esses julgamentos. Às vezes, na nossa própria fala, no nosso discurso no dia a dia, a gente usa expressões que desdiz isso que a gente gostaria, que é o negro da alma branca, ou expressões que a gente fala assim, tipo, oi, como é que você tá? Né? Que eu chego e pergunto para você, Leandro, como é que você está? E faz, olha, o negócio não está muito bom, não, a coisa está preta, hein? Isso é uma expressão racista. Agora te reconhecendo. Adelson, eu tirei a barba. Eu estava gostando da versão Papai Noel dele. Ele tirou alguns quilos de barba. Caminha Albuquerque. Essa é filha de Porfírio. Sempre achei um absurdo em faculdades haver cotas para negros. Como se uma cor fosse melhor que outra. Horrível isso. Foi Sandra que comentou. Não, mas hoje a gente estava falando sobre isso, Sandra. A questão das cotas, ela vem numa perspectiva de haver uma correção, um ajuste. Né? Não é colocar como se uma cor é melhor do que a outra, mas é de colocar de que uma raça, durante todo um período, durante séculos, foi colocada sempre em condição de inferioridade estrutural, institucional, de forma inferior à outra. E os ciclos foram se repetindo, infelizmente. Né? Ainda agora a gente falava que, mas você pode dizer, Patrícia, foram séculos e hoje isso não acontece mais. Acontece e está cada vez mais claro. Nesse momento da pandemia, muitas crianças não estão tendo acesso à educação pedagógica. Elas podem não perder o ano, porque existem outras formas de educação. Mas será que esses pais estão preparados para dar essa outra forma de educação? Né? A gente, no grupo de pais, meus filhos estudam numa escola conceituada aqui da cidade, mas no grupo de pais, tem pai que coloca assim, eu não aguento mais de tanta atividade que os professores estão colocando. Já está o ano perdido, quer dizer, um grupo de pais que supõe que tem uma estrutura, que tem um conhecimento profissional, que tem um equilíbrio. Imagine para as pessoas, para as famílias de periferia. Tudo bem que a gente não pode conceituar a questão de ser de periferia e de ser de um bairro mais socialmente elevado, né? Que é uma questão da família, da estrutura da família. Mas a questão da estrutura financeira, da estrutura institucional, isso sempre foi tirado. É verdade. O negro equilibrar, né? É uma forma de ir se corrigindo, de ir se equilibrando. Eu concordo quando se fala em meritocracia, como a gente estava falando, né, anteriormente. Tem que se dar, sim, a cada um que se é de direito, mas e cadê esses direitos da raça negra, só para simbolizar, só para caracterizar aqui, mas como a gente já bem falou, não existem raças, a raça é única, é a raça humana, né? Mas cadê esses direitos, cadê essas condições que não foram dadas ao longo dos séculos?
A gente precisa ter. Voltou, eu gosto de olhar para você. Né? A gente precisa. Eu ouvi num bate-papo rápido com o Leandro que a gente precisaria, talvez, disso se equilibrasse quando filhos de governantes passassem a estudar em escolas públicas também. De repente, o ensino na escola pública melhorasse, a condição melhorasse, mas, de repente, se queira reproduzir essa história. Porque imaginou, se na época da abolição, onde éramos 70% da sociedade, nós tivéssemos esclarecimento, nós tivéssemos educação, um povo educado, um povo esclarecido, é um povo que não se deixa dominar. Como é que nós éramos maioria, éramos 70%, e mesmo assim continuávamos dominados, mesmo alforriados? Porque a liberdade, aspas, até então, não serviu de nada. Está se falando, se fala com tanta... Agora eu não estou te ouvindo, abre teu microfone. Eu só fiz leitura labial, você falou, é verdade. Né? Se fala com tanto mimimi, eu vou reproduzir o mimimi para quem reclama, né, das cotas para negros e tal. Né? Se falam tanto de mimimi dos negros, né, do movimento negro em relação às cotas, mas se a gente for ver, existem cotas também, teu microfone está fechado, Leandro, existem cotas também para outras, uma espécie de cota também para outras situações que a gente não entende como cotas. Por exemplo, é uma espécie de cota, a lei do boi, já ouviram falar? Não. São vagas que são predestinadas para filhos de fazendeiros nas universidades. E aí? Não sabia. Pois é. Mas não se fala. Por quê? Porque não é de interesse público. Não é do interesse público, não se fala. Mas de uma classe que sempre foi colocada à margem, de uma classe que sai desse eixo, que é da colonialidade, que foi pré-estabelecida como sendo a que é correta, como sendo a que é padrão, que é do homem cristão, branco, europeu, que não está dentro disso. Aí vamos dizer, não está correto, está se priorizando, está se dando privilégios. Onde, na realidade, é um tipo de se dar cota numa perspectiva de ajuste, numa perspectiva de corrigir anos, séculos de injustiça. O que é triste. E que continua sendo injustiça, porque dificilmente você... Um exemplo bem simples, né? Chega numa escola... Chega numa escola dessas caríssimas, precisa ir muito longe, né? Uma escola assim, dessas que a gente tem que trabalhar um ano para pagar o mês, né? E entra numa sala e procura um negro. Verdade. Vamos pensar institucionalmente. Existem profissões que têm cor. Quantas vezes você foi num hospital para ser atendido por um negro? Por um médico negro? Normalmente você tem o segurança. Você tem a técnica de enfermagem. Raras são as vezes. Será que é porque a gente, o negro, não quer estudar? Será porque a gente não tem interesse? Não é, né? Não é por isso. Institucionalmente, ao longo do século, as oportunidades foram castradas. Infelizmente. Muita coisa mudou, mas ainda há uma estrada pela frente que a gente precisa mudar. Eu dei uma contornada aqui. Que bom. Para a gente continuar se vendo nos dois caminhos. Só que o meu áudio agora deve ficar com um delay, tá certo? Certo. Mas eu acho que vai dar para a gente continuar seguindo em frente. Deixa eu ver aqui quem mais. Vamos aproveitar o tempo. A gente precisa mesmo aproveitar o tempo como um todo.
Olha o lado bom da pandemia. Olha o lado bom da pandemia. Pois é, realmente. As A gente está distâncias fazendo essas encurtaram, discussões, né? né? É. As distâncias encurtaram. Eu estava falando isso em um outro encontro que a gente teve, que a gente conseguiu reunir mulheres de todo o estado de Pernambuco numa live. Olha que interessante, né? A gente conseguir unir sem reunir. Onde isso, se fosse para fazer presencialmente, seria muito mais difícil. Você não conseguiria me convencer se fosse presencialmente. Tá vendo como foi bom? Olha aí o reconhecimento aí. Agora sou eu, minha princesa. Feliz com o seu trabalho. É coisa de mãe, tá vendo? Mas ela está corretíssima. Aí a gente fala, assim, pegando a deixa, assim, de coisa de mãe. A coisa da estrutura, onde você é criada, né? Na família sempre teve essa coisa assim, você pode, você é capaz, vá lá, faça. Eu nunca me vi, apesar desse pertencimento de mulher, de negra, mas eu nunca me vi menor que ninguém por ser negra. Pelo cabelo que tenho. Eu tenho a questão do pertencimento. Né? Mas imagina, eu vou contar agora, não sei se seria um momento, da questão do pertencimento. Posso contar? Sim, claro. A experiência do professor, que foi muito bom. Não vou dizer o nome do professor, mas ele, se em algum momento assistir, ele vai saber que foi ele. E que foi muito importante naquele dado momento para mim. Com 2 professores eu tive, na realidade, essa experiência. Mas esse do professor de história, sempre que eu vou falar alguma coisa sobre racismo, eu me lembro. Né, que eu sempre estudei, sempre fui uma aluna estudiosa. E sempre me destaquei, assim, notas, na escola, estudei em colégio militar. E eu tinha tirado uma nota super baixa em história. Mas aquilo me perturbou, e eu fiquei muito... Ele disse, é para ficar chateada e perturbada mesmo. Porque você, além de ser negra, você é mulher. Aí isso tem dois lados, né? A questão do ser negra, de ser mulher, mas tem duas conotações. A questão do professor, de ser um professor falando, né? Para ser para uma criança, uma adolescente na época, né? E como isso é visto, tudo é a forma. Você pode dizer tudo, mas tudo é como você diz. E tudo é quem vai te ouvir também. E o cuidado que a gente tem que ter com algumas expressões, com algumas colocações que a gente faz. Mas isso nunca me deixou abater. Muito pelo contrário, me impulsionou, porque dentro de casa a gente sempre ouviu, minha mãe sempre falou assim, não, mas você pode. Não, mas besteira, você estuda mais um pouco e você vai lá e tira 10. É verdade. Então, é como você faz. E no outro momento, essa eu faço questão de falar, foi minha professora Norma, foi minha professora de português e redação. Ela sempre dizia assim, poxa, como você escreve bem, poxa, como você se posiciona bem. Ela sempre incentivou muito os alunos. E tinha um festival de verão na escola que ela dizia assim, vá, você tem que representar a nossa raça. Ela é uma professora negra, belíssima, e dizia assim, vá, represente a nossa cor, você tem que subir aos palcos. E ela estimulava muito os alunos, principalmente os alunos negros, a participar de momentos como esse. Se mostre, você é linda, sabe? Se mostre, você, a cor da sua pele, o seu cabelo. Ela impulsionava você. A importância do professor, dos líderes, mostrarem para as suas crianças. As nossas crianças hoje têm uma outra visão de valorização do seu cabelo. A gente vê as nossas crianças, as meninas, as mães colocando laço de fita no cabelo e não amarram mais os cabelos, aqueles lalau, eu lembro que a mamãe fazia uns lalau. Não, bota o cabelo solto, mostra o seu afro, valorizando o seu cabelo, a sua cor. Verdade. Aí, Patrícia e Leandro, aí, parabéns. Obrigado, Walter. Obrigada. Expressão carinhosa, às vezes. Diz, neguinho. Diz, neguinho. Aí é a depender de quem fala e de quem ouve. É aquilo, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Mas há de se ter esse cuidado no falar. Porque tem expressões que se repetem, a gente não pode reproduzir expressões que são, sim, racistas. E teve um professor no Rio de Janeiro,
foi no Rio de Janeiro, que em 2009 fez um levantamento de 300 expressões, mais de 300 expressões que a gente usa no dia a dia, que não tem noção do cunho, às vezes, até pesado, que tem, que a gente usa como sendo muito normal, e que a gente está reproduzindo o racismo. Essa coisa, assim, eu até brinco, muitos amigos me chamam assim, negona? Como vai, negona? Para mim não soa mal, mas até, assim, é de quem fala e de quem escuta. Mas quem em nossa volta, e como nós somos formadores de opinião, escuta, a gente está reproduzindo o preconceito. Então, assim, por mais que seja, a gente tenha que educar os nossos sentidos, é preciso que a gente tenha cuidado para que a gente não reproduza. É uma expressão carinhosa, de fato é, né? Mas a gente precisa educar os nossos sentidos. É verdade. Tema maravilhoso. Tem que bastante bom que vocês estão gostando. O pessoal, Juarez fez os convites e o pessoal está agradecendo aí o convite. Estou curtindo e aprendendo muito. Estamos todos. Deixa eu ver mais aqui. Parabéns, Patrícia. Tem uma colocação. Obrigada. Aqui. Um dos mais salientes sinais de atraso espiritual, ainda fortemente presente neste planeta, é o preconceito. Embora seja socialmente constrangedor admitir que temos preconceitos, o fato é que os cultivamos lá no âmago de nosso ser. Raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades na mais ampla acepção da palavra. Paralelamente, as manifestações de intolerância, discriminação e estereótipos também graçam nas sociedades humanas. Muito bem colocado. De fato, a gente, exatamente, Vanessa, a gente até fez algumas pontuações a esse respeito. A gente, no fundo, não admite, mas a gente usa expressões com esse tom, né? No meio espírita, no nosso trabalho, quando a gente permite que se reproduza o preconceito, mesmo que a gente não tenha, mas que a gente permite que se reproduza e a gente não faz nada, a gente simplesmente se cala, né? Na desculpa de que a gente vamos orar, ótimo, vamos orar também, né? Mas assim, eu vou sempre tocar nessa tecla, assim, o bem, ele precisa se pronunciar, o bem, ele tem que se fazer visto como bem, né? Ele não pode ser conivente, porque já é um grande mal, o próprio evangelho já nos traz, já é um grande mal não fazermos o bem. Se a gente cala, a gente deixou de fazer também. Exatamente. É como um exemplo bem simples, eu gosto de dar exemplo do dia a dia, um exemplo bem simples do dia a dia. Você sabe que a sua vizinha é espancada. Ah, mas ela não denuncia, em briga de marido e mulher, ainda bem que mudou a lei, né? O vizinho pode meter a colher sim, né? Ele tem a obrigação. A gente pode ligar e denunciar, tem a obrigação, inclusive, né? Mas você não vai lá, você pode até não denunciar, mas você é incapaz de ir lá oferecer o seu ombro amigo, pelo menos para ouvir esta mulher. Você está sendo conivente com aquele agressor. Uhum. Você presencia uma cena de racismo num supermercado, mas você é incapaz de, pelo menos, ligar para a polícia, já que você não quer se meter ali na briga, na discussão. Ótimo, não recomendo que não se meta, né? Uhum. Mas você é incapaz de ligar para o 190. Você é incapaz de se sensibilizar e de, sei lá, assinar um protesto. Ah, depois se resolve. Tá no processo de aprendizado espiritual daquela. Tá também, mas está no seu também de fazer a sua parte. Nós somos construtores de um mundo melhor. E como construtores, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que vestir a camisa. E não ter medo, né? Eu queria, para a gente abordar uma experiência, para trazer para
a experiência, eu sempre gosto de trazer exemplos, porque os exemplos arrastam, né? Como a gente costuma ouvir, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu queria que você pudesse contar para todos que estão acompanhando uma experiência que você me contou antes, fora lá. Foi, acho que no supermercado, né? Você Sim. com sua menina, né? Você conta pra gente? Muito, muito bacana. Que, assim, uma experiência que eu sofri de racismo, né? Abertamente, assim, nunca imaginei. Essas dos professores foi uma questão mais velada, né? Que é o que normalmente acontece. As pessoas, normalmente, elas se intimidam de ter o racismo aberto, né? Declarado. Mas aberto mesmo, declarado. Eu nunca imaginei que fosse vivenciar, e é bom porque eu vou mostrar também que o homem ainda mal que existe em mim se fez presente, né? Por isso que eu, assim, o medo do falar, né? Que eu digo que não sou palestrante, eu sou palestrante, por isso, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente estava no supermercado, a minha filha com o Fernando, eu sou a esposa do Fernando, quem não conhece, Fernando Limoeiro, como o povo fala, né? Não, ninguém conhece. Não, não é isso que você hoje, Fernanda, que é sua esposa. É verdade, exato. Que eu fiz ele mudar o meu nome no celular dele. Isso é outra história. Se quiser, pode contar também. Que a gente tem o costume, né, do interior, sempre chamar fulano de, né, seu Zé de Maria e tal. Pronto, aí depois ela conta. Eu vou contar essa experiência também. Conta a experiência, sabe? E a minha filha nasceu a cara do pai, né? E meu esposo é alvo, dos olhos claros, né? É o tipo padrão fecho, né? Da colonização. Branco, porte europeu, olhos claros. Então, Ana Luz nasceu a cara do pai, olhos claros, galeguinha, e eu com Ana Luz no braço, negra, num supermercado, e Ana Luz começa a chorar. E eu sacudindo, balançava para lá, balançava para cá, tentando acalmar Ana Luz, porque eu não queria sair do mercado para amamentá-la, eu queria terminar as compras. E uma senhora muito incomodada chega perto de mim e diz assim: vá levar esta criança para a mãe. Você não está vendo que a menina está com fome? Não se faz mais babá como antigamente. Mas eu fiquei tão contrariada, gente. Assim, a Patrícia saiu um pouquinho do eixo e disse assim, não respondi, não retruquei, mas coloquei os seios à mostra e amamentei. Né? Para mostrar que eu era mãe. Para estar amamentando a criança ali dentro. Eu era mãe daquela criança. E a senhora ficou ainda mais constrangida, né? Disse, olha, desculpe, porque eu imaginei, eu disse, olha, não complemente não, porque vai ser pior. Né? Se emendar o soneto, vai ficar pior. Né? A coisa do... Ela se deu conta de que tinha cometido o racismo, né? Que tinha dito a uma mãe negra que ela não podia ter uma filha branca. Que ela não poderia ter uma filha dos olhos claros. Questão do estereótipo, da cor da pele, né? E por que não poderia? Se existe, né, o casamento entre as raças, que é comum. Então, enfim, e as pessoas estão... O pré-julgamento é tão grande, né? Porque existe até um comercial, se a gente procurar no YouTube, assistir no YouTube, tem até um comercial de uma rede de RH, de uma empresa famosíssima, a gente não pode citar, né, que fez uma entrevista e, para testar os seus funcionários, ele mostrava fotos de profissionais, de pessoas em determinadas atividades, brancos e negros. Aí mostrou cozinhando uma mulher branca, aí a pessoa dizia assim, é uma chefe de cozinha, o profissional dizia, né, que estava sendo entrevistado. Uma mulher, um homem branco num carro de luxo, aí dizia assim, está muito feliz, comprou um carro importado. Não é? Um homem branco
fazendo grafitagem, pintando um muro lá, sabe? Está fazendo grafitagem, deve ser um artista plástico. Né? Nessas mesmas situações, mostraram pessoas negras, uma mulher cozinhando. Deve ser cozinheira, doméstica. Né? Mostrou um homem dirigindo um carro de luxo, deve ser o motorista. Fazendo a grafitagem, deve ser um pichador. São os estereótipos que são criados. Vejam, aí a gente volta à questão de tem profissões que têm cor. Né? Aí a gente volta também na questão das expressões que a gente usa, da doméstica. Né? Domesticar, a gente domestica animal. Que a gente domestica aquilo que a gente quer corrigir. A gente domestica gente, empregada doméstica. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Tá vendo? Leandro, olha. Para mim, a questão doméstica era sempre a questão do lar, né? Mas a gente não pensa nisso. Foi uma dos pontos que esse professor do Rio de Janeiro, em 2009, catalogou 300 expressões que a gente usa no dia a dia e nunca pensa que está denegrindo o outro. Eu estou usando, inclusive, uma expressão racista neste momento. Está vendo que a gente não pensa e usa? Denegrir, tornar negro. E denegrir é o quê? Sujar a imagem de alguém. Expressões que a gente usa naturalmente no dia a dia, sem a menor intenção, mas que são racistas. E a gente tem que ter uma preocupação, um cuidado. Agora eu me peguei falando, porque são expressões que a gente é educado a falar dessa forma. Peraí, Patrícia, eu vou pirar. Não, a gente não tem que pirar, a gente tem que educar os nossos sentidos. E Divaldo, Chico Xavier já falava sobre isso para a gente. Eduquemos os nossos sentidos. Nós não somos corpos, nós somos almas, nós somos espíritos em evolução. Eduquemos os nossos sentidos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Tudo é a forma como eu faço, a forma como eu me expresso. E não é a intenção que eu quero dar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que trata sobre isso. É a 800... Eu separei a minha cola. Eu separei. É a questão 829. Não. É da 829, fala da escravidão, Leandro. Da 829 a 831. Aí diz assim: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Aí os espíritos respondem: o mal é sempre o mal. Mas a minha intenção foi tão boa, não era isso que eu queria, não. Não, mas a lei permite, mas você já tem o conhecimento. Nós, enquanto espíritos, já temos um pouco mais de conhecimento. Não somos melhores, nós temos o conhecimento, que fique bem claro. Né? Porque a gente tem que quebrar esse estigma de que, porque somos espíritas. Né? Não, porque o espiritismo, não. Como disse o irmão Neto, o Deus é único. Uhum. A religião é única. Não existe, aliás, religião fomos nós que criamos. Jesus, quando aqui esteve, não pregou em templo, não. Quando ele esteve em um templo, foi para chamar a atenção de quem estava lá. E não na intenção de pregar o amor, a luz, a paz e a igualdade entre os povos. Olha aí um retorno aí para você que estava preocupada. Excelente mediador. Mas é de pai. Fácil. Esse que faz entender. Tá vendo? Você estava preocupada. Estava. Mais algumas colocações que eu estou colocando aqui. Posso continuar a resposta dos espíritos? Com certeza. A essa questão, o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação mal se torne boa.
mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para o compreender. Ou seja, a depender de quem o pratique. Se não o conhece, até onde você não conhece, quer dizer, a partir de hoje, nós temos o compromisso de não reproduzir aquilo que a gente já está conhecendo agora. A gente não sabia, poxa, eu pensei que o doméstico estava só se referindo a do lar, mas agora a gente já sabe que não, então a gente vai se policiar para não fazer, né? Eita, eu denegri Patrícia. Aí eu disse, eita, poxa, reproduzi uma que eu já conheço, né? O mal é sempre o mal. Enquanto espírita, enquanto católicos, enquanto os nossos irmãos de religião afrodescendentes, principalmente, né? Seja em que denominação religiosa estivermos. Em que condição estivermos. Até essa questão, né, de espírita, quando diz assim, não, porque nós espíritas não podemos isso, ou nós espíritas... Às vezes eu vejo os espíritas se colocando como se fossem melhores do que os outros. E espírita não é melhor. Verdade. De jeito que... Está havendo até uma segregação, né? Existem grupos. Pois é. Quer dizer, a gente fala, né, que o espiritismo combate a segregação, e na hora que diz um absurdo desse, que está colocando os outros como se fossem piores do que a gente. Eu Exatamente. Acho que a gente está se colocando menor ainda, né? Quando se acha, se a gente se colocar como melhor do que qualquer um, a gente está... A gente se diminui. Esquecendo a mensagem de Jesus. Você quer ser o maior? Seja o menor dentre todos. Seja o menor de todos. Né? E é uma tarefa... Você terminou a resposta? A resposta, não. Sim. Os espíritos se colocam. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpa. Pode estar na lei, pode ser permitido, mas se você já conhece a palavra de Jesus, você não pode reproduzir. Vamos dar um exemplo bem simples. Nossos irmãos que têm estabilidade financeira, podem não receber muito, que têm algum recurso, mas que nesse momento de pandemia se aproveitou e fez o cadastro para receber o saláriozinho lá de R$600 dos irmãos que não tem nada. E aí? Não, mas aproveitando-se. Não vamos julgar, mas vamos refletir e tomar consciência de que tudo é permitido. Uhum. Mas ele tinha direito? Tem, porque está lá, perdeu o recurso, perdeu a verba e tal. Mas tem do que se manter? Se você tem do que se manter, você não deveria se inscrever. A não ser que a gente já tivesse já uma renda fixa para todo mundo igual, aí todo mundo tem direito, né? Exatamente. Mas aí porque tem brechas na lei que encaixam, mas a questão da consciência, a questão do respeito. Eu vi rapidamente, você disse assim, não se detenha para você não perder o foco, é ok. Mas eu vi rapidamente que alguém botou assim, tudo parte do respeito. Se a gente tiver a condição de respeito ao outro, de pensar, e se fosse eu? Minha mãe usa muito a frase assim, quando não souber o que fazer, pense o que Jesus faria no meu lugar. É bem difícil, viu? Né? Mas corretíssimo. Se a gente agisse desse jeito, o mundo seria outro. Não é? Ele disse assim, tá. Aí às vezes eu malcriada, né? Eita, não era para dizer isso assim, não, ao vivo, né? Mas eu malcriada, eu faço assim, mas não sou Jesus. Não, mas pense. Quando não souber o que fazer, pense. Porque realmente, se você perdeu a sua renda fixa, você tem direito a se inscrever no cadastro. Mas pensa, se você tem como se manter, existem irmãos que não têm como, não tem de onde tirar nada. Você só perdeu a sua renda fixa.
É uma questão de reflexão, é uma questão de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de como alguém que está participando na live colocou, de empatia, um outro colocou de respeito, de tantas outras coisas que a gente sabe e que na hora que a gente tem que se colocar à prova, parece que a gente esquece. E é preciso que a gente fale, e é preciso que a gente fale, e é preciso que a gente escute, e é preciso que a gente veja, que a gente sinta, desperte os nossos sentidos. É verdade. Olha aí o que Sandra está dando de retorno aí, ó. Terminando a pandemia, nossa primeira palestra com Patrícia Buquerque. Show. Parabéns. E a naturalidade excelente do nosso entendimento. Vamos marcar um... Seus ouvidos de bondade. Olha só. Vamos ver se a gente então dá um direcionamento final, porque a gente já está com 1h15. Né? Poxa, eu tinha acertado com você que seria em torno de 40 minutos. A gente já vai 1h15. E aí vai ficar aquele gostinho de quero mais. E é bom que a gente possa, inclusive, marcar uma outra volta. Né? Você topa? Mesmo. Top. Agora... Olha. Sabe? Eu queria agradecer, inclusive, ao pessoal que está dando retorno. Quando eu mudei aqui para o celular, o áudio parece que não ficou muito legal. E aí alguém disse assim, chega mais perto o microfone. Eu cheguei, deu uma melhorada, mas parece que ainda está picotando. Esse picotado parece que é por conta da internet aqui, do celular. O computador está com cabo, então não tem problema de picotar, mas aí do celular às vezes dá essa picotada aí. Espero que pelo menos não... tá dando essa cortada na sua fala, realmente, mas eu estou entendendo. Tá, né? Eu espero que... Você está me compreendendo também bem? Eu tô. O seu áudio tá limpo, tá ótimo. O meu é que tá aí com esses cortes. Essa semana realmente ficaram algumas outras questões. Mas tá ótimo, ficou... Essa semana eu estava vendo um documentário sobre Muhammad Ali, ou Cassius Clay, né, que ele se negou de ir para a guerra, porque dizia, o meu inimigo não está lá fora não, o inimigo está aqui, que não nos aceita, que nos persegue, está aqui. E aí ele, depois de ganhar medalha de ouro e tal, e representar o país, ele disse, eu subi no topo, né, ali para receber a medalha e colocar a bandeira do meu país, todo feliz, achando que estava ali representando meu país. Quando eu chego no meu país, eu vou num local para, acho que é comprar um sanduíche, alguma coisa, e quando chegou lá, existia nessa época a segregação física mesmo, né? Não, banheiro de negro, banheiro de branco, e churrascaria que podia o negro entrar, o outro não poderia. E ele chegou lá para comprar num local, e aí o atendente disse assim, nós aqui não servimos negros. A resposta dele, eu também não como negros, eu quero um sanduíche. Muito afirmativo, e disse, agora me sirva, porque eu representei meu país. Né? Então, eu achei fantástica essa colocação dele, e muita firmeza. Sabe? Ele conta brincando, tal, sorrindo, mas com uma firmeza muito grande naquilo que ele está falando. E a gente precisa mesmo de pessoas que tenham essa coragem. Por isso que o Martin Luther King foi importante. Né? Ele se colocou na história, exatamente nessa mesma época, e mudou o mundo, inclusive com um discurso maravilhoso que eu queria que você pudesse trazer um pouquinho antes do discurso, quando a gente fala de Martin Luther King, para a gente colocar essa questão assim do não julgamento, né? De quem lutou pela igualdade, pela liberdade, que a espiritualidade nos traz, que Martin Luther King realmente foi um revolucionário, lutou pela liberdade, pela igualdade, né, entre as raças,
mas que encarnação, 100 anos antes, ele foi quem matou, com um tiro na cabeça, quem havia promovido a primeira liberdade. Né? Que foi o John Bolt, né? que atirou na cabeça do Abraham Lincoln. A espiritualidade traz esse dado para a gente. Né? E a gente faz assim, quem está exercendo os papéis em dado momento? Nós temos várias vivências. Não é? Hoje estamos aqui falando de amor. Né? Hoje a gente está aqui numa proposta de transformação, de educação, né? De juntos vivenciarmos igualdade e praticarmos isso. Mas quem fomos? Então, não nos cabe julgar quem faz e quem não faz. Nos cabe trabalhar para que seja feito. Porque hoje o conhecimento é outro. Né? E Luther King, que eu achei extraordinário, me deixa só um espacinho no final para a gente ler um trecho do... faz tantos anos e é tão presente hoje. E no momento atual, tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, que é o famoso discurso "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, e desencarnou assassinado. Quem lutou por paz, né, por amor, mas não vamos julgar quem o assassinou, em 14 de abril de 68. Mas deixou esse texto memorável. Vou ler só partes desse texto. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Tenho o sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá, em realidade, o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho o sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada um valerá. Que cada um será elevado. Cada colina e montanha será nivelada. Os lugares acidentados serão aplanados. Os lugares tortos serão endireitados. A glória do Senhor será revelada e todos os seres enxergarão juntos. Eu tenho um sonho de liberdade. E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando a deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado, em cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar, nas palavras da velha canção negra: livres, enfim, livres, livres, enfim. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Estamos livres, enfim. Muita paz, muito obrigado. Que estejamos livres, enfim. É um discurso forte. É muito forte. Que a gente... se a gente tivesse, inclusive, Patrícia, que uma das coisas que a gente não chegou nem a comentar, a gente tinha comentado antes, mas a questão do espiritismo, que fala da reencarnação, se todos tivessem consciência dessa reencarnação,
a gente não teria nenhum espaço para qualquer tipo de preconceito. Porque um dia a gente volta como negro, outro dia a gente volta como branco, outro dia a gente volta como índio, outro dia a gente nasce aqui, ali, lá. Então, quando a gente tiver consciência disso, aí a gente vai acabar com tudo isso. E aí perceber que somos todos filhos de Deus, independentemente de religião, independentemente de que situação. Se a gente voltar na árvore genealógica nossa, a gente vai encontrar que, no fundo, nós vamos encontrar uma mãe negra. Geneticamente, somos comprovado mesmo, na nossa árvore genealógica, nós temos uma mãe negra. Quem for lá, quem tiver oportunidade, for na sua árvore genealógica, porque o continente africano, né, que a África não é um país, né? O continente africano, ele é o continente mais antigo. Então, se você for voltando lá, né, nos primórdios, você vai encontrar hoje, Leandro, uma mãe negra. Então não tem nem que voltar a questão reencarnatória aí, viu? Para mim não precisa nem ir tão longe. Meu avô era negro. Pois é. Bem, a gente está encerrando aí, ó. A gente vai completar 1h30. Passou rapidinho. Gente, não foi muito rápido. E esse discurso dele nos remete à necessidade que nós temos, né, da união. Então fica aí, nesse momento, né, de pandemia, a necessidade da gente refletir sobre tudo isso. A pandemia foi um momento, um freio que a gente precisou ter, como foi falado, inclusive, a semana passada, né, o freio de arrumação para a gente se arrumar aqui enquanto a gente está seguindo em frente. O pessoal ainda continua aqui comentando, dizendo que foi muito lindo. Legal. Perfeito discurso. Muito lindo. Deixa eu só registrar aqui o finalzinho para o pessoal. Através da lei do progresso, temos condições de consertar os nossos erros. Muita paz, muita luz e muito amor. É verdade. Aí eu falei que a gente ia encerrar, a Pierre disse assim, que pena. Ele não anteriormente, também acho. Ele tinha comentado anteriormente, né, a necessidade que nós temos, né, de ter mais discussões como essas. E é por isso que a gente abriu espaço para a gente falar. A gente não pode fugir à necessidade. Ficaria mais 1h30 ouvindo e eu falando. Abraço, Patrícia, Leandro. Obrigado, um abraço. Momentos maravilhosos. Feliz início de semana com muita paz e luz. Para todos nós, querida. Meu anjo, eu queria que você pudesse fazer as suas considerações aí, nesse momento dessa reflexão aí. As minhas considerações continuam esse desejo de Martin Luther King. Espero que um dia possamos ser verdadeiramente livres de nós mesmos, né? Os nossos maiores desafios estão dentro de nós. Não existe inimigo, né? Nem maior amigo, né? Que não sejamos nós mesmos e ao nosso lado Jesus. Que tenhamos a certeza de que seja qual for o nosso problema, só está com a gente porque a gente é capaz de solucioná-lo. Quando me foi passado esse desafio, que realmente foi um desafio, eu conversava com você sobre isso, né? A gente está num momento de interiorização, que a gente acha que essa pandemia, e às vezes até antes da pandemia a gente se encontra um pouco reflexivo e achando que não pode. E vem momentos como esse, e Deus sempre mostrando, Jesus sempre trazendo a espiritualidade amiga, sempre nos colocando momentos como esse, e sempre outros momentos. Basta ter olhos de ver, basta aguçarmos os nossos sentidos. Eu sempre coloquei essa expressão, né, durante a nossa conversa.
que sejamos livres, que possamos aguçar os nossos sentidos, que todo o resto é vencido. Que a gente se dê oportunidades, que a gente possa ser feliz, porque é o destino de todos nós. Muita paz, muita luz. E, Leandro, tinha que ser você, né? Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, mestre, de coração, por você ter topado. E você estar aqui com a gente hoje. Pessoal, um beijo no coração. Beijo. Deus abençoe Obrigada. a todos. Obrigado pela paciência de todos estar acompanhando a gente aí durante 1h30. E que fique esse registro aí para a eternidade e para a humanidade, já que agora na internet é o mundo. É o mundo, é verdade. E o tempo, ninguém apaga mais isso, né? É verdade. Obrigadão, Patrícia. Meu anjo. Obrigada a você. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. A nós todos. Valeu, gente. Muita paz. Obrigado.